a nós encarnados. Boa tarde também aos desencarnados que aqui estão. Vamos iniciar o nosso encontro. E a nossa Maria Tereza escolheu o livro, tinha 4 livros à mesa, Caminho, Verdade e Vida. Ditada pelo Espírito de Emmanuel, psicografado pelo nosso querido, inesquecível, Francisco Cândido Xavier. Esse livro, eu sempre falo, é muito importante, parece que é repetitivo, mas não. Foi editado em 1948. Quantos que estão aqui não tinham nem nascido? Continua sendo algo maravilhoso para as nossas reflexões. Estes, porém, diziam mal do que ignoram, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Está em Judas, capítulo 16. E Emmanuel titulou a página Guardai-vos. Vamos ouvir o que Emmanuel nos fala. É importante, desculpa, muitas vezes a gente dá ênfase em certas coisas, talvez pela nossa vivência, por muitos anos na doutrina espírita, muitos anos nesta casa de oração, de trabalho. Mas chega em casa, leiam, meditem. Os maiores beneficiados somos nós. Em todos os lugares encontramos pessoas sempre dispostas ao comentário desairoso e ingrato relativamente aos que não sabem. Almas levianas e inconstantes não dominam os movimentos da vida, permanecendo subjugadas pela própria inconsciência. São essas justamente aquelas que, em suas manifestações instintivas, se portam no que sabem como irracionais. Sua ação particular costuma corromper os assuntos mais sagrados, insultar as intenções mais generosas e ridicularizar os efeitos mais nobres. Guardai-vos das atitudes dos murmuradores irresponsáveis. Guardai-vos dos murmuradores irresponsáveis. Concedeu-nos o Cristo a luz do Evangelho para que a nossa análise não esteja fria e obscura. O conhecimento com Jesus é a claridade transformadora da vida. O conhecimento com Jesus é a claridade transformadora da vida, conferindo-nos o dom de entender a mensagem viva de cada ser e a significação de cada coisa no caminho infinito. Somente os que ajuizam acerca da ignorância própria, respeitando o domínio das circunstâncias que desconhecem, são capazes de produzir frutos de perfeição com as dádivas de Deus que possuem. A página é número 48, guardai-vos. Vamos orar. Oh, querido Jesus, amigo espiritual, aqui pela tua misericórdia, aqui estamos, Jesus amado, cheios de necessidades, cada um com os seus problemas, aflições. Nós estamos aqui, Jesus, e só temos que agradecer por estarmos nesta casa de oração e de trabalho. Muito obrigado, Mestre amado. Envolvendo a todos nós, envolva a nossa Maria Tereza, que vai nos falar do uso da palavra na tarde de hoje. Que ela receba, nos transmite tudo aquilo que é tão importante para as nossas reflexões, para as nossas transformações, para restabelecer novas situações. Por tudo isso, Jesus, só temos a agradecer e te pedir que continue conosco hoje, agora e sempre, graças a Deus. Amanhã, como é o Dia das Mães, o que normalmente a gente faz agora?
Antigamente tinha o coral que cantava depois. Não tinha palestra. Agora, já há algum tempinho, nós estabelecemos que tenha palestra, o coral vai cantar e os nossos amigos médicos vão dar o passe, de forma que todos possam ser beneficiados, tá bom? Então vamos acompanhar, vibrando com a nossa Maria Tereza. Prezados irmãos, boa tarde, que a doce paz do Senhor seja sobre todos nós, nos auxiliando em tudo aquilo que nós viemos buscar na tarde de hoje nesta casa. Hoje o nosso tema é a homenagem às mães. Nesta casa que abriga e atende a tantas mães, nós estamos aqui fazendo a nossa homenagem à luz do conhecimento espírita. Estamos também com os nossos pensamentos voltados para as nossas mães, as que partiram, as que ainda estão aqui conosco, pelas mãezinhas em geral. Acredito que praticamente todas as pessoas saibam a origem desse dia. A origem desse dia começa com uma mulher admiradora de sua mãe, Ana Jarvis, nos Estados Unidos, no estado da Virgínia. A sua mãe havia sido uma grande trabalhadora social na área da caridade, ajudando outras mulheres, ajudando soldados e familiares na Guerra Civil Americana. E a sua filha cresceu vendo essa mãe grandiosa, trabalhadora no bem, num tempo em que as mulheres não tinham tanto espaço. Hoje, a sua mãe, que era Anne, ela é Ana Jarvis, sua mãe era chamada, hoje ela seria chamada de ativista, por ser uma grande batalhadora pelas necessidades do ser humano. E Ana Jarvis resolve lançar uma campanha no seu estado, o estado da Virgínia, em homenagem, propondo que, num determinado dia, que seria, no caso, o segundo domingo de maio, todos ofertassem uma flor às suas mães, de preferência um cravo branco. E a ideia cresceu, ela se tornou também uma batalhadora na área da assistência social. A ideia cresceu e, mais anos mais tarde, o próprio governador do estado oficializou a data. Mais tarde, ainda no ano de 1914, o presidente dos Estados Unidos, o presidente Wilson, marcou definitivamente o segundo domingo de maio para essa data, e hoje mais de 40 países têm essa mesma data, o segundo domingo de maio. Dizem os comentaristas da época, analistas dos fatos da época, que Ana Jarvis se arrependeu e no final da vida ela já queria fazer uma campanha para acabar com esse dia. Por que ela se desestimulou? Porque ela percebeu que essa virou uma data comercial. Mundo afora, nosso país especialmente, é a segunda data de maior lucro comercial, é o Dia das Mães. Então, ela foi convencida a não seguir com essa campanha, porque muitos entendiam a campanha como uma verdadeira homenagem ao Dia das Mães, que bastava dar uma flor à sua mãe, pensar, fazer uma oração por suas mães que já tinham partido. Mas ela levou esse desgosto com ela para o outro lado da vida, mas nós temos certeza que, chegando lá, ela percebeu o alcance da missão que ela teve de tornar essa data uma grande homenagem. Na verdade, homenagens às mães, elas existem desde a antiguidade, só que na antiguidade eram as deusas da fertilidade que eram homenageadas com grandes festas e por aí, por extensão, ia uma homenagem à maternidade em geral.
mas assim especificamente temos isso nos tempos modernos, a partir então de 1914. Aqui no Brasil, pela primeira vez, se comemorou em 1918, em Porto Alegre. E mais tarde, o presidente do Brasil, na época Getúlio Vargas, oficializou essa data. E posteriormente, o catolicismo incorporou essa data também a uma das suas datas religiosas. E não no segundo domingo, mas ainda no mês de maio, no dia 25 de maio, nós temos o Dia Nacional da Adoção. Lembrando as mães de filhos alheios, as mães, as mulheres que adotam e se transformam em grandes mães. Mas nós estamos aqui para homenagear as mães e a partir de um conteúdo doutrinário espírita. Então, por isso, nós fomos ao Livro dos Espíritos pegar 3 questões que nos fazem entender, a partir de um prosseguimento nos nossos raciocínios, da importância da maternidade. Porque nós hoje estamos aqui para homenagear as mães pela maternidade. Questão 132, que todos nós conhecemos. Qual o objetivo da reencarnação? Respondem os espíritos: chegar à perfeição. Essa é a primeira parte da resposta. E a seguir: pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, a reencarnação tem como objetivo maior a perfeição, porque nós todos fomos criados para chegar à perfeição. Mas também tem o objetivo de nos colocar como parte de trabalhadores da obra da criação. Todos nós estamos aqui para cumprir uma missão, uma etapa, um compromisso que auxilie o trabalho do Criador. André Luiz nos fala da sua obra nos co-criadores, que nós chegaremos um dia a ser co-criadores em termos de mundos. Mas nós, especificamente, cada um de nós está aqui também no trabalho da colaboração com a criação. E é o que acontece exatamente com a mulher que se torna mãe, ou por vias naturais, ou pelo processo de adoção. Ela colabora com o Criador, porque ela faz parte, ela é componente ativo do processo de reprodução, de povoamento do planeta, dos planetas em geral, mas do nosso planeta, e ela tem o papel de conduzir moralmente aquele ser que vem frágil para as suas mãos. Ela tem o papel de educar moralmente aquele espírito, de retirar, muitas vezes, de situações altamente perturbadoras do plano espiritual, trazer esse espírito para a luz na vida material e trazê-lo para a luz espiritual também. Então, André Luiz, numa mensagem que nós vamos ler daqui a pouco, ele nos fala da importância da maternidade, trazendo das regiões trevosas da espiritualidade para a vida material, para ressarcimento, para crescimento espiritual e para cumprir aquele primeiro objetivo da reencarnação, caminhar e chegar à perfeição. Então, os objetivos estão aí da reencarnação, e a mulher na maternidade tem esse grande objetivo. E na questão 202, Kardec pergunta: quando na erraticidade preferimos encarnar num corpo de homem ou de mulher? O que nós preferimos ser quando estamos desencarnados? Erraticidade no sentido de estar desencarnado, no período entre as reencarnações. E os espíritos respondem que isso pouco importa. Depende das provas que ele tem que passar. Então, tanto faz, porque não há sexo nos espíritos. Esse, inclusive, é o título do subtítulo, é o subtítulo, melhor dizendo, do capítulo. E Kardec faz um comentário muito interessante. Os espíritos encarnam-se homens ou mulheres porque não têm sexo, evidentemente. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, ou seja, qualquer setor da vida, oferece-lhes provas e deveres especiais e novas ocasiões de adquirir experiências. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens.
Ou seja, essa mulher chamada a colaborar na criação, pela lei da reprodução, pelo desenvolvimento moral, esse espírito que encarna na condição feminina, ele tem deveres especiais e novas ocasiões de adquirir experiências, além de cumprir as suas provas, os seus resgates. Então, isso é muito importante para nós compreendermos o papel da mulher, como existiu o papel do homem, mas nós estamos falando aqui especificamente do papel da mulher. E para encerrar a nossa ida ao Livro dos Espíritos, para fazer o gancho com a maternidade, nós temos a questão 890, onde Kardec pergunta: o amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo? É virtude ou é instinto? Comum aos homens e aos animais? E os espíritos respondem: é uma coisa e outra. E explicam por que é uma coisa e outra. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos no interesse da sua conservação. Aí tem a parte instintiva da proteção daquele ser que ela gerou, que é frágil e que ela precisa conduzir na vida. Aí tem uma parte instintiva. Mas no animal, esse amor é limitado às necessidades materiais. Todos nós sabemos, quem já teve animal em casa, já teve, que procriou, sabe que quando o filhotinho já cresce e fica adulto, a mãe se desinteressa, porque ele não precisa mais dela. Na humanidade é diferente. A mãe dá do seu instinto na proteção daquele ser, só que essa proteção da mãe, ela se estende pela vida fora. Vejamos aqui, no homem, no ser humano, persiste por toda a vida e comporta devotamento, abnegação que constituem virtudes. Então, o amor de mãe tem a parte instintiva da proteção, que se estende além da vida adulta e se estende além da vida material e prossegue na vida espiritual, mas tem o componente da aquisição da virtude, através do devotamento e da abnegação, do amor materno, do amor de mãe. Terminam os espíritos dizendo exatamente isso. É uma devotação, é uma abnegação, é uma virtude que sobrevive à própria morte, acompanhando o filho além da tumba. E nós temos inúmeras narrativas e temos inúmeras mensagens que recebemos nas casas espíritas de mães que continuam acompanhando seus filhos que desencarnaram ou acompanhando elas desencarnadas os seus filhos que continuam encarnados. É um amor que ultrapassa todas as barreiras e esse amor, então, é a virtude conquistada. Mas, no livro Entre a Terra e o Céu, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 18, intitulado Retorno, que trata da reencarnação de Júlio, recomendamos para quem não leu que leia o livro, especialmente esse processo reencarnatório de Júlio, que era um espírito que já tinha tido 2 encarnações como suicida, e agora há todo um preparo da mãezinha para receber o Júlio. Então, Clarencio, é Clarencio que dá a orientação, o ministro Clarencio, ele diz, lá no capítulo 18, maternidade é sagrado serviço espiritual, para começar. Maternidade é serviço espiritual, em que a alma se demora séculos, na maioria das vezes, aperfeiçoando qualidades do sentimento. Então, não é uma encarnação como mãe que vai tornar aquele espírito, mulher nessa encarnação, um espírito virtuoso, um espírito que tem adquirido virtudes. Ele é muito claro, é um serviço em que a alma pode se demorar séculos, adquirindo pouco a pouco, conquistando pouco a pouco as virtudes que lhe são necessárias. E isso, meus irmãos, explica para nós, o que às vezes é um ponto de interrogação, por que há mães que não são mães, na acepção da palavra? Por que há mães que abandonam? Porque há mães que não têm os cuidados necessários com aquele ser frágil? Porque há mães que chegam até a criminalidade? Porque não é uma encarnação que faz daquele espírito
adquirir a condição da maternidade virtuosa. É um longo serviço, e que André Luiz depois vai confirmar isso na mensagem que nós temos aqui. É um longo serviço, é um longo trabalho de aperfeiçoamento espiritual. Porque esse espírito que escolhe a maternidade sucessivamente, ele sente a necessidade de repetir as experiências sem desanimar, enfrentando todos os sacrifícios, todas as renúncias, todas as dificuldades, os filhos difíceis que virão até ela, aqueles que estão sendo resgatados das regiões de sombra para vir pelas mães de uma mulher, de um espírito encarnado como mulher, que se dedica, se devota, dada a sua abnegação, para transformar aquele espírito rebelde num espírito de luz, num espírito que siga a sua caminhada na estrada da perfeição. Então, essas virtudes que os espíritos que escolhem a missão feminina na maternidade são valores de esforço, de sofrimento, de dedicação, de renúncia, testemunho de humildade, ternura, amor incondicional. Aquele espírito na condição feminina que chegar a esse ponto do amor incondicional, dessa abnegação continuada, estará na estrada da perfeição, cumprindo aquela missão que lhe foi confiada quando um ou mais espíritos chegaram até ela através da maternidade. E incluímos aqui também a maternidade da adoção, que não se pode esquecer dessas mulheres heroínas que abraçam outros filhos, de se não tiveram, mas pediram a missão de encaminhar, de ser trabalhadoras na obra do Senhor, trabalhadoras na obra da criação divina, encaminhando os espíritos para esse objetivo maior de todos nós, que é alcançar a perfeição. Nós temos então aqui a mensagem, uma das mensagens para nossa reflexão e comentário, que é de um livro muito antigo, um livro que é Mãe Antologia Mediúnica. É uma antologia de mensagens recebidas por Francisco Cândido Xavier, só de mensagens para mães, para a maternidade e para o lar. Esse livro é encontrado na internet, quem quiser, quem não conseguir mais encontrar, porque agora é muito difícil, ele foi publicado em primeira edição, 1971. Então, é muito difícil encontrar. Não há reedições, mas na internet está disponível. E nesse livro, nessa antologia, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, nós temos a mensagem de André Luiz intitulada Maternidade. E André Luiz nos diz: vemos em cada manifestação da vida determinada meta de desenvolvimento, qual anseio do próprio Deus a concretizar-se. Então, cada manifestação da vida tem uma meta. O espírito que escolhe a maternidade, ele tem a meta, ele tem o objetivo, ele tem conquistas a fazer, virtudes a conquistar, a abraçar nessa missão que ele assumiu diante da lei divina. E essas metas, André Luiz relaciona algumas. Na criação, a meta é o clímax da grandeza. Na caridade, é o vértice da virtude. Na paz, é a culminância da luta. No êxito, é a exaltação do ideal. Nos filhos, é a essência do amor. No lar, é a glória da união. Então, ele junta aqui a maternidade e o lar, que acolhe mãe e filho e demais companheiros, pais, parentes, amigos, aquele lar na verdadeira acepção da palavra. Nos filhos, a grande meta é a essência do amor. E no lar, a grande meta é a essência da união. Por isso, nos lares, nós encontramos tantos espíritos aos quais somos devedores. Tantos espíritos chamados de pessoas difíceis. Porque é no lar que vai se encontrar
futuramente a união, a elevação das criaturas naquele ambiente onde existe o amor, o devotamento e a abnegação, essas conquistas grandiosas. De igual modo, e agora André Luiz vai falar especificamente da maternidade, de igual modo, a maternidade é a plenitude do coração feminino que norteia o progresso. Aquele coração que, ao longo dos séculos, se propõe a reencarnações na maternidade para trabalhar no bem e para conquistar o seu próprio progresso. Concepção, gravidez, parto e devoção afetiva representam estações difíceis e belas de um ministério sempre divino. Ele divide aqui as fases. Desde a concepção, e quem estuda a obra de André Luiz, Missionários da Luz, que tem todo aquele processo reencarnatório do Segismundo, a gente vê aquele trabalho todo realizado, o amor que foi necessário no envolvimento daqueles futuros pais, daquela futura mãezinha especialmente. Então, a concepção, a gravidez, o parto e, posteriormente, toda a devoção afetiva são estações difíceis e belas de um ministério sempre divino, porque exigem aquilo que nós já falamos: humildade, renúncia, entrega total. É uma láurea celeste na mulher de todas as condições. Define inderrogável recurso à existência humana, reclamando paciência, carinho, renúncia, entendimento. São questões fundamentais no lar e são questões fundamentais na relação dos pais com seus filhos, não só da mãe, do pai também, dos pais com seus filhos. E ele relaciona maternidade esperada, aquela que é desejada, é programada, que é um anseio daquele espírito. Maternidade imprevista, não era esperado, mas veio. É imprevista para nós encarnados, mas não é imprevista no plano divino. No plano da reencarnação não é imprevista. Maternidade aceita, daqueles espíritos que estão se propondo a conquistar a virtude da dedicação e do amor. Maternidade hostilizada, ele opõe as duas. Existe aquela que é aceita e existe aquela que é hostilizada. Daqueles espíritos que ainda não conseguiram subir todos os degraus que a maternidade propõe. Maternidade socorrida, maternidade desamparada. Mistura de júbilo e sofrimento, de missão e prova. Maternidade em qualquer parte traduz intercâmbio de amor incomensurável, em que desponta sublime e sempre novo o ensejo de burilamento das almas na ascensão dos destinos, aquele objetivo da reencarnação, a perfeição. Mas é uma mistura, e para isso o espírito, ao reencarnar, se propondo a maternidade, precisa estar predisposto a viver tudo isso. Haverá momentos de alegria, haverá momentos de grande dor. É uma missão, porque é conduzir alguém no caminho do bem. É uma prova, porque muitas vezes aquela mulher recebe um filho que é um inimigo do passado, que é um desafeto, que vai lhe trazer muita dor e muito sofrimento, e que ela vai tratar com muito amor para quebrar aqueles laços do passado, que foram laços perturbadores e negativos. É um intercâmbio de amor, porque é o intercâmbio do amor, é entre mãe e filhos, entre mãe e filho, entre filhos e mães. Muitas vezes, a mãe não vê nesta etapa reencarnatória esse intercâmbio de amor, quando é aquela maternidade sofrida, com espíritos rebeldes, que vêm para ser reconduzidos à misericórdia do Pai, ao amor do Pai. Então, muitas vezes, essa prova se alonga e a mãe não vê nesta encarnação os resultados. Mas eles virão, porque as sementes do amor, desse incomensurável intercâmbio de amor, não se perderão, elas frutificarão sempre. Principais responsáveis por semelhante concessão da bondade divina, as mães,
guardam a chave de controle do mundo. É muito interessante isso que ele diz aqui, que as mães guardam a chave de controle do mundo. Por quê? São mães de sábios, são mães de idiotas, e quando ele coloca aqui a palavra idiotas, é preciso compreender que não é no significado mundano que nós temos. A idiotice é a perturbação, o desequilíbrio mental, que aos tempos antigos, tempo de Kardec usa essa expressão, né? A idiotia são as deficiências mentais, as deficiências neurológicas. Então, mães de filhos que não têm uma mente normal, que passam por dificuldades, por problemas. Então, mães de sábios, mães de idiotas, mães felizes, mães desditosas, mães jovens. E nós temos hoje tantas mães tão jovens que precisam ser orientadas, porque estão talvez começando a sua trajetória no campo feminino pela experiência de ser mãe, mas são muito jovens. É uma realidade. Nós temos agora a gravidez na adolescência. É preciso conscientizar essas meninas mães que elas têm um papel muito importante, que elas têm um papel a desempenhar e que essa maternidade não veio por acaso para as suas vidas. Então, essas são as mães jovens, tão necessitadas de orientação. E mães experientes, mães sadias e mães enfermas, que apesar da enfermidade, continuam orientando e oferecendo o melhor de si aos seus filhos. Ao filtro do amor que lhes verte do seio, deve o plano terrestre e o despovoamento dos círculos inferiores da vida espiritual para que o reino de Deus se erga entre as criaturas. Aquilo que nós falávamos pela maternidade. Muitos espíritos são trazidos das regiões inferiores por mulheres, corpos femininos, espíritos na condição feminina, que aceitam receber esses irmãos tão sofridos, em condição tão difícil, vivendo ainda em clima de ódio, em clima de indiferença, em clima de ausência total de amor. Então, esse filtro de amor das mulheres mães resgata desses círculos inferiores da vida para que o reino de Deus se erga entre as criaturas. E nós sabemos que neste momento que a Terra está atravessando, muitos e muitos espíritos estão chegando como última oportunidade. E são essas mães que estão acolhendo esses filhos. Muitas vezes essas jovens mães, sem experiência ainda, oferecendo o que podem oferecer neste momento para trazer das regiões inferiores para o reino de Deus que vai se implantar na Terra, esses espíritos. Então, são detentoras de todo o nosso respeito, de todo o nosso carinho e de todo o nosso auxílio para que possam cumprir a tarefa que receberam nesta oportunidade. E termina aqui André Luiz dizendo... desculpem, tem um fragmento antes. Mães da terra, mães anônimas. Sois vasos eleitos para a luz da reencarnação, para os grandes objetivos da reencarnação, que nós vimos lá na questão 132 do Livro dos Espíritos. Por maiores se façam os suplícios impostos à vossa frente, não recuseis vosso augusto dever, nem susteis o hálito do filhinho nascente, que é a esperança do céu a repontar-vos do peito. Não surge o berço em vosso coração por acaso. Mantende-vos assim vigilantes e abnegadas, como ele agora vai terminando, na certeza de que se muitas vezes cipoais e espinheiros são a vossa herança transitória entre os homens, se é tudo que muitas mulheres recebem em gratidão de seus filhos, todas vós sereis amparadas e sustentadas pelas bênçãos do amor eterno, sempre que marchardes fiéis à excelsa paternidade da providência divina. É uma belíssima mensagem de André Luiz, abordando questões tão importantes para as mulheres que se fazem mães. E nós não poderíamos encerrar as nossas reflexões sem lembrarmos de nossa mãe, da mãe de todos nós, Maria de Nazaré. E lembrando de Maria, nós vamos, antes da mensagem que nós temos em homenagem a ela, que é uma prece,
rogar a Maria de Nazaré, como André Luiz aqui roga por todas as mães, todas essas mães, jovens, experientes, mães de sábios, mães de enfermos, mães elas próprias enfermas e muitas vezes elas enfermas e carregando filhos enfermos. Verdadeiras heroínas na vida. Nós vamos pedir aqui nas nossas reflexões a nossa mãe, Maria de Nazaré, pelas mães encarnadas e desencarnadas, pelas mães dos especiais, dos chamados especiais, pelas mães que estão debaixo das marquises, pelas mães que estão entre os mais de 100 milhões de refugiados que existem hoje no planeta, refugiados e deslocados, pessoas que abandonaram seus lares, essas mães que não têm mais uma casa, não têm mais um lar, estão perdidas de seus filhos. Muitas vezes perderam seus filhos. Há campanhas e campanhas da Unicef, que é um órgão da ONU, de promover o reencontro de crianças que se perderam de seus pais nessas fugas. E muitas mães desses países em guerra que fazem a escolha de mandar seus filhos para longe para que eles tenham direito à vida, porque onde estão, elas sabem que eles poderão perder a vida e a oportunidade muito rápido. Então, elas fazem o supremo sacrifício de enviá-los para longe para que eles tenham dignidade, para que eles tenham vida. As mães das guerras. E quando nós falamos das mães das guerras e dos conflitos, falamos das mães dos agressores e dos agredidos, porque todas elas sofrem. As mães que perderam seus filhos nos terremotos, como agora na Turquia, e todas as tragédias, as calamidades e tragédias climáticas, perdem seus filhos. Pelas mães que perderam seus filhos pelos atos de loucura de filhos de outras mães. Essas tragédias humanas que nós vemos de irmãos em desequilíbrio que invadem uma escola, invadem um comércio, invadem qualquer lugar e tiram a vida dos filhos de outras mães, mas eles também têm mães que sofrem por terem filhos assim. E não importante, todas são, mas talvez por essas mães que ainda não aprenderam a ser mães, por esses espíritos que ainda estão necessitando da oportunidade reencarnatória sucessiva para aprender o que é ser mãe, para se redimir das encarnações em que abandonaram, não cuidaram, não foram legitimamente mães. E é por elas todas que nós pedimos à nossa mãe espiritual, Maria de Nazaré. E trouxemos uma mensagem que encontramos e consideramos, entre muitas mensagens, a Maria, uma mensagem que se caracteriza pela situação. Foi a primeira mensagem de Anália Franco. Foi na noite do dia 10 de maio de 1956, lá em Pedro Leopoldo, nas reuniões que Chico fazia, na semana do Dia das Mães, todas as comemorações, e no encerramento da reunião se apresentou esse espírito, Anália Franco, pela primeira vez. Então, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, ela faz uma prece intitulada Mãe Santíssima. Anália Franco foi uma grande missionária do espiritismo do Brasil, no Brasil. Foi uma mulher que exerceu seu papel de missionária e de mãe de muitos filhos, E ela faz essa oração que nós deixamos aqui no encerramento dessa nossa pequena homenagem. E ela diz: Mãe Santíssima, enquanto as mães do mundo são reverenciadas, deixa-te que recordemos a pureza incomparável e o exemplo sublime, porque é o exemplo maior de mãe que nós temos, não temos outro. Soberana que recebeste na palha singela o Redentor da humanidade, sem te rebelares contra as mães felizes que afagavam espíritos criminosos em palácios de ouro, ensina-nos a entesourar as bênçãos da humildade,
A humildade, que lembram os companheiros, é uma das características que já foi falada nas mensagens anteriores, nos estudos anteriores, é uma das características mais importantes da missão da maternidade. Maria, que recebeu sem se rebelar aquele filho, mostrando a todos nós o tesouro da humildade. Lâmpada de ternura, que apagaste o próprio brilho para que a luz do Cristo fulgurasse entre os homens. Ajuda-nos a buscar, na construção do bem para os outros, o apoio de nossa própria felicidade. E aqui nós paramos um pouquinho nesta prece lindíssima de Anália Franco. Ajuda-nos a todos. Que Maria nos ajude a todos na construção para o bem para os outros. Não só na área da maternidade, em qualquer área em que nós estejamos situados. Buscar o bem para os outros para apoio da nossa própria felicidade, porque é o nosso próprio objetivo, todos nós buscamos a felicidade. E a felicidade está nos estágios superiores da evolução. Então, rogamos a ela que nos ajude para que possamos fazer cada vez mais o bem a benefício dos irmãos que estão ao nosso lado. E continua Anália Franco, benfeitora, que te desvelaste incessantemente pelo mensageiro da eterna sabedoria, sofrendo-lhe as dores e compartilhando-lhe as dificuldades, sem qualquer pretensão de furtá-lo aos propósitos de Deus. Auxilia-nos a extirpar do sentimento as raízes do egoísmo e da crueldade com que tantas vezes tentamos reter na inconformação e no desespero os corações que mais amamos. Este fragmento vem para todos nós e para aquelas mulheres que são mães. Não há como aprisionar um filho. Vai chegar um tempo que ele vai seguir seu próprio caminho. E a mãe continua velando, porque a virtude do amor que ela já conquistou, ela continua velando por ele, porque ela não é só instinto. O instinto ela teve lá no início, quando ele chegou frágilzinho nos seus braços. Agora, nos caminhos equivocados da vida, ela continua lutando e amando esse ser. Não podemos furtá-los aos propósitos de Deus. Tantas vezes, Senhora, que viste na cruz da morte o Filho Divino, que dor maior foi essa? Que exemplo maior de dor, de resignação, de fé, de coragem, Maria de Nazaré nos deixou. Senhora, que viste na cruz da morte o Filho Divino, acompanhando-lhe a agonia com as lágrimas silenciosas de tua dor, sem qualquer sinal de reclamação contra os poderes do céu, e sem qualquer expressão de revolta contra as criaturas da terra, conduze-nos para a fé que redime e para a renúncia que eleva. Fé e renúncia. Nunca condenar aqueles que nos ferem. A mãe que ama não condena aqueles que ferem seu filho. E nós temos inúmeros exemplos de mulheres que vão às penitenciárias visitar aqueles que tiraram a vida de seus filhos. Missionária, salva-nos do erro. Anjo, estende sobre nós as níveas asas. Estrela, clareia-nos a estrada com o teu lume. Mãe querida, agasalha-nos a existência em teu manto constelado de amor. E que todas nós, mulheres desencarnadas e encarnadas, em serviço na terra, mais uma vez a palavra serviço, possamos repetir diante de Deus, cada dia, a tua oração de suprema fidelidade. Senhor, eis aqui tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Companheiros, não há mais o que dizer depois dessa prece de Anália Franco, em homenagem à nossa mãe, exemplo de mulher, exemplo de mãe, exemplo de vida, que nós temos
temos que ter como roteiro das nossas próprias vidas, especialmente com essa frase que ela nos deixou: que se cumpra a vontade de Deus, porque todos nós estamos aqui cumprindo um objetivo, tendo uma meta a alcançar. E a ela nós rogamos que nos auxilie na nossa missão, sejamos hoje mulheres, sejamos hoje homens, porque amanhã, hoje, os que estão homens serão mulheres mães, e as mulheres que estão hoje mães, amanhã estarão na missão da paternidade. Que a doce paz do nosso Mestre Jesus e o amor de Maria nos ilumine e nos acompanhe a todos. Muita paz. Companheiros, companheiras, vamos caminhando para o término da nossa primeira parte. Que possamos pensar nas nossas mães, pensar nas nossas avós, tias. Quantas tias que são verdadeiras mães, quantas vós que são verdadeiras mães. É muito importante. Para encerrar, Silvia, vem fazer a prece final. Vem logo. Deixa eu só apagar um pouco. Vamos pensar nesses nossos avós que estão encarnados, que estão desencarnados, que são os nossos avós. Maria, Mãe querida, rogamos que interceda junto a teu Filho, por todos nós que aqui estamos, nesta bendita casa, que nos aproxima sempre dele e de ti. Neste momento, Mãe querida, queremos elevar os nossos pensamentos e, juntos a ti, envolver a todas aquelas mães que estão nos nossos corações, a todas aquelas que já estão do outro lado da vida e as que aqui estão presentes nas suas caminhadas. Mas em nome delas, Senhora, queremos rogar as tuas bênçãos às mães que aqui conduziram até hoje esta casa. Dona Marieta Gaio, Dona Nair, que se fez mãe de todas nós, e a Maria Célia. Que elas recebam, Senhora, também igualmente, as nossas vibrações de muito amor, e que possamos todos nós, juntos, oferecer neste momento, com muita emoção, porque é impossível não, mas as nossas melhores vibrações de paz, serenidade, tranquilidade, conforto, e que aquelas que aqui estão caminhando tenham forças para enfrentar todas as dificuldades que nos são necessárias. Assim sendo, Mãe querida, agradecendo a oportunidade de aqui estarmos, possamos passar a palavra para que o nosso dirigente dê por encerrada a primeira parte das nossas atividades. Assim, fazendo nossas palavras da nossa querida irmã, em nome desses amigos espirituais, de Jesus e, acima de tudo, de Deus, damos por encerrada a primeira parte dos nossos trabalhos. Graças a Deus.